E aí, pessoal, tudo bem? Bom, na aula de hoje nós iremos falar sobre as razões trigonométricas, ok? Bom, o que é a razão trigonométrica? Primeiramente, a gente tem que lembrar lá do nosso querido Pitágoras, que falou sobre o teorema dele, né? O teorema de Pitágoras, falando sobre hipotenusa e catetos, ok? Essa é a base para essa matéria. Trigonometria, ela vem basicamente falar sobre a questão de ângulos dentro da geometria. Então, o que acontece é o seguinte, que nós vamos fazer um estudo sobre a mesma coisa que Pitágoras, só que utilizando os ângulos, ok? Como assim? Vocês vão ver, não é assim tão difícil. O que acontece é o seguinte, que em Pitágoras ele fala o seguinte, que a hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma dos catetos também ao quadrado, ok? O caso que ele está falando ali sobre as medidas dos lados, ok? A única coisa que ele fala sobre ângulo é sobre a comparação do ângulo de 90 graus com a hipotenusa. Na razão trigonométrica, ele já vai falar, a gente já vai ver um pouco mais a fundo, pois ele vai falar ainda sobre a hipotenusa e os catetos. Só que cada cateto vai ter um nome. Teremos o cateto oposto e o cateto adjacente. E qual é a diferença entre eles? É que vamos ter um ângulo para nos comparar e dizer quem é o oposto ao ângulo e quem é o adjacente ao ângulo. Assim como eu e você estamos aqui, né, pela tela do computador, eu estou oposto a você, porque eu estou na tela e você está de frente a ela, certo? A questão de oposto é essa ideia, um em frente ao outro, tudo bem? Então, lembrando disso, a gente já consegue manter uma excelente base para o que vamos aprender hoje, beleza? Então, fiquem com o vídeo, com a explicação. Se tiverem dúvidas, nos encontraremos no Meet quinta-feira e vocês têm meu telefone para poder tirar qualquer dúvida. Beleza, pessoal? E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá, né? A aula de hoje nós iremos falar sobre as razões trigonométricas, ok? Bom, o que acontece com a razão trigonométrica? Ela é basicamente o que nós vemos no Teorema de Pitágoras, ok? Onde nós temos a hipotenusa e os dois catetos. A diferença é que quando a gente fala sobre o Teorema de Pitágoras, nós estamos falando sobre a medida dos lados, ok? E o que mudou para a razão trigonométrica é que nós aqui estamos falando sobre os ângulos, ok? Então, em vez da gente falar somente sobre a medida do lado, agora nós estamos falando em relação a um ângulo específico. Por isso, olhando para cá, nós temos o seguinte: a hipotenusa, que é sempre o que está oposto ao ângulo de 90 graus. Só você ver, o ângulo de 90 graus, o que está oposto a ela é a nossa querida hipotenusa. E nós temos os dois catetos, que agora vão ter nomes diferentes para cada um deles: o cateto oposto e o cateto adjacente. Mas eles são oposto e adjacente a quem? Ao ângulo que nós estamos trabalhando. Porque nós vão ter medidas diferentes de acordo com o ângulo descrito, ok? Nesse caso aqui eu estou dando um exemplo, é um ângulo chamado alfa, não vale nada, é só para o nosso exemplo. Isso aqui é uma letra grega, o alfa. E o que acontece é o seguinte: em relação a esse ângulo aqui em cima, o cateto oposto é aquele que está de frente a ele, ok? Certo? É esse aqui. Enquanto o cateto adjacente é aquele que está na sua lateral, é aquele que está ao lado dele. Então, esse é o meu cateto adjacente, esse é o meu cateto oposto em relação ao nosso ângulo alfa, ok? Em relação ao ângulo alfa. Se eu mudar o meu ângulo, chamei aqui de beta para ser diferente, né? Eu tenho meu ângulo beta aqui embaixo. E o que acontece? O meu cateto oposto passa a ser aqui, né? E o meu cateto adjacente. Por quê? Olhando para cá, ó, o oposto está aqui embaixo. Por que ele não está aqui? Porque estamos falando em relação a esse ângulo, ok? Então, como o ângulo saiu daqui de cima para aqui para baixo, o oposto, sempre que fica em frente a ele, né? Em sentido oposto, e adjacente sempre que está na sua lateral. Tudo bem? Então, o que acontece? Como é que eu vou utilizar isso tudo? É muita informação, William. Como é que eu faço isso? Calma. Os nomes são de extrema importância, porque vocês já podem ver aqui, nós temos um outro detalhe. Os nomes são de extrema importância, porque de acordo com o nome, nós vamos poder associar a uma fórmula. Sim, nós temos 3 fórmulas para poder gravar nesse conteúdo. Temos a hipotenusa, cateto oposto, cateto adjacente.
hipotenusa, cateto oposto, cateto adjacente, né? De acordo com o ângulo, a posição do ângulo. E para resolver, nós temos essa querida fórmula aqui, ok? Onde nós temos o seno, o cosseno e a tangente. Razão trigonométrica, porque isso aqui é a chamada trigonometria, ok? É quando estudamos os ângulos relacionados às nossas figuras, no caso em específico o triângulo retângulo, e para chegar ao valor do seno, do cosseno, da tangente ou de determinado item, né, nós podemos calcular ou seno, ou cosseno, ou tangente, ou cateto oposto, ou a hipotenusa, vai depender do exercício, tá? Mas como é que isso vai funcionar? Vocês vão ver na hora do exemplo. Mas como é que isso aqui funciona? A fórmula do seno, seno de alfa, né, mas aqui vai ser um número, seno de 15 graus, seno de 45 graus, não importa o número. A fórmula sempre vai ser cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno vai ser cateto adjacente dividido pela hipotenusa, sempre. E a tangente, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ok? Existe até uma musiquinha, depois eu vou colocar para vocês verem como gravar isso aqui. Sempre vai ser assim, seno, cateto oposto dividido pela hipotenusa, cosseno, cateto adjacente dividido pela hipotenusa, e tangente, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ok? Como é que a gente vai ver isso dentro de um exercício? Nós temos uma tabela para cada valor dos senos, seno, cosseno e tangente de 30, eu vou escrever aqui, ó, de 30, 45 e 60 graus, ok? Esses três valores existem em uma tabela que acredito que na próxima semana nós iremos trabalhar. Nesse primeiro momento eu não quero apresentar essa tabela. Vamos devagar para poder até mesmo tirar a dúvida na aula de amanhã. Onde 30, 45 e 60 existem em uma tabela, ok? Então, depois a gente tem outra coisa para gravar. Mas como é que isso aqui funciona? Eu tenho aqui um triângulo e aí eu quero calcular certas medidas, ok? Perdão que vai ficar tortinho aqui embaixo. Onde nós temos o ângulo de 90 graus, nossa hipotenusa. Vamos dizer que nossa hipotenusa mede 10. Aqui eu tenho um ângulo de 30 graus, ok? E aí eu pergunto o valor de x aqui embaixo. Quando nós formos olhar, 10 é a nossa hipotenusa, ok? Hipotenusa. O x vai ser quem? Cateto oposto ou cateto adjacente? Vamos olhar aqui para as duas figuras. O nosso ângulo está aqui em cima, não está? 30 graus está aqui em cima, não está? Então, ele é quem? Cateto oposto. Então, já que aqui é cateto oposto, né? Vou escrever aqui, abreviadamente. Que fórmula nós vamos usar? Seno, cosseno ou tangente? Qual delas tem cateto oposto e hipotenusa? A que tem o valor é o seno. Então, nós vamos escrever aqui, ó, seno de 30 graus é igual a cateto oposto, né? Aqui é a fórmula cateto oposto pela hipotenusa, x dividido por 10, ok? E aí a gente vai ter o valor, que aí foi como eu falei, né? Depois eu vou apresentar esses valores a vocês, não vem ao caso nesse momento, porque tem uma tabela, tem como gravar, tem até uma musiquinha para isso, mas como o livro de vocês dividiu a matéria em pedaços, eu acredito que a gente ir um pouco devagar vai ser essencial para isso, tudo bem? Então, o seno de 30, ele vale 1 sobre 2, tudo bem? Então, isso vai ter no exercício, né? O seno de 30 vale 1 sobre 2, ele vale um número, e eu quero descobrir o valor do x, ou seja, ficou x dividido por 10, 1 dividido por 2. Como é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar cruzado, regra de 3. 2 vezes x, 2x, é igual a 10 vezes 1, 10, ok? Então, 2x, 2 vezes x, isso aqui é uma equação, vocês sabem como fazer, é normal. X é igual a 10 dividido por 2. X, então, vale 5, ok?
Então, no final das contas, nós vimos que o valor desse x aqui é 5, ok? Por quê? Nós tínhamos o valor da hipotenusa, nós tínhamos o valor do ângulo, eu utilizei a fórmula correta, baseado, no modelo que eu tinha, utilizei a fórmula correta, cateto oposto dividido pela hipotenusa, eu sabia o valor do seno de 30, que eu coloquei aqui que vale meio, então na hora de substituir eu olhei, seno de 30 é quanto? Meio. 1 sobre 2, que é meio, é igual a x sobre 10, multipliquei cruzado, 1 vezes 10, 2 vezes x, e eu achei aqui 2x igual a 10, 10 dividido por 2, x igual a 5. É assim que a gente vai fazer, eu vou tentar colocar os exercícios da forma mais explicada possível, e na quinta-feira a gente vai poder tirar todas as dúvidas possíveis no Meet, ok? Semana passada foi sensacional, praticamente todos estavam presentes. Infelizmente, quem não pôde, não tem problema, compareçam quando puder. Foi realmente muito engraçado, foi muito divertido estar com vocês. E nessa quinta-feira, novamente, a gente vai estar juntos para poder tirar dúvidas, resolver e falar sobre esse assunto, ok? Então, a gente vai ver como fazer tudo isso cada vez mais. E depois, na semana que vem, a gente dá complemento a todo o conteúdo. Beleza, pessoal? Então, bons exercícios, façam com calma. E se tiverem dúvida, falem comigo.